Ok, com autorização dos colegas, estamos gravando mais um encontro síncrono, né? Com os alunos de Administração Pública, do curso de Administração Pública EAD da Universidade, na disciplina de Ciência Política. Meus queridos, quero agradecer aqui a presença de vocês. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a prova, já está aí. Quero agradecer o professor Givago, que está aqui auxiliando e tendo esse contato direto com vocês. Tá? Nós estamos seguindo aí um cronograma, né? Bom, acho que vai ser o último encontro ao vivo com vocês antes da prova. A prova está agendada para quando, colegas? Estão sabendo da prova ou não? Alguém quer escrever aí a data da prova? No chat, deixa eu abrir o chat aqui, deixa eu ver se fica aberto para mim também. Segunda-feira, tá aí, ó, dia 30/6. Então a gente tem bastante atividade para vocês, né? Muito bem, então eu quero falar um pouquinho da elaboração da prova. Eu ainda vou elaborar a prova de vocês nesse fim de semana. Então, acho que vai ser bem tranquilo. Bom, até agora, então, pessoal, só lembrando, nós temos videoaulas, algumas videoaulas gravadas, uma ao vivo com vocês, outras gravadas, né, que está lá disponível no ambiente do Moodle. Temos um mapa mental sobre uma videoaula, encaminhamos para vocês no grupo do WhatsApp da disciplina, acho que um podcast em cima da aula gravada também, então fica um bate-papo legal ali, né, criado por meio de inteligência artificial, aquele podcast. Então, acho que ele gera um bate-papo interessante, bem em cima da aula, bem fiel, assim, bem... Não sei se quem teve a oportunidade de ouvir, alguém já ouviu, conseguiu ouvir o podcast, pessoal, que foi encaminhado, acho que, não sei se ontem ou hoje, né? Então, o WhatsApp da disciplina está lá no Moodle, acho que tem uma informação lá para vocês entrarem. Se a gente puder jogar aqui, vou pedir um auxílio para o Givago. Givago, será que a gente consegue compartilhar o link do grupo do WhatsApp aqui nas mensagens? Fazendo favor. Mas o canal, o grupo do WhatsApp, às vezes é para alguma comunicação mais ágil, mais rápida, né? Se alguém puder compartilhar o link. Deixa eu ver aqui para fazer a gestão do som. Você estendeu a roupa? Acho que era só da bacia. Depois eu vou continuar. Que a Cleide tem que fechar Eu, às vezes, consigo fechar de todo mundo aqui, só preciso localizar onde que é aqui que eu consigo fechar o áudio. Você consegue aí, Givago? Você tem essa autonomia também? Deixa eu ver aqui. Não estou com o gerenciamento com o colaborador. O professor poderia me habilitar? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que no controle de organizadores, né? Isso. Permitir que os colaboradores ativaram o microfone. Só um segundo, pessoal. Ó, Givago, eu não estou encontrando aqui como é que eu faço isso não, hein? Eu estou bem no cadeado aqui do lado direito embaixo. Você pode clicar nos 3 pontinhos do lado do meu nome e colocar como colaborador. Daí eu faço direto contigo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Espera aí, deixa eu localizar aqui, só um segundo. Para mim não aparece também essa opção, parece remover da chamada, não assistir ou mostrar o vídeo completo. Que interessante. Bom, eu vou tentar, tem um recurso aqui, eu não sei se eu corto a fala de vocês, ativar o microfone. Deixa eu ver se todo mundo fica em silêncio. Ô Givago, faz um favor para mim, tenta ativar o seu microfone se você tem essa autonomia, fazendo um favor. Ou qualquer colega da sala aí, alguém consegue ativar?
Acho que o silêncio indicou que não. Tá, acho que eu vi. Acho que eu só tenho a opção de desativar completo. Bom, deixei o microfone ativado aqui, pessoal. Se a gente tiver algum ruído de vocês, a gente tenta localizar a pessoa e pede para a pessoa sinalizar aqui. Acho que eu consigo, talvez, abaixar o microfone aqui. Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Acho que a gente já tem algumas perguntas no chat. Vamos estar respondendo isso daí já para vocês. Bom, algumas perguntinhas aqui. O grupo da disciplina está lá no... O link o professor Givago já colocou à disposição. O podcast está lá disponível no ambiente do Moodle e na disciplina. Tá? Então, acho que ele dá um resuminho legal. Bom, então a gente está tendo aqueles dois, lembrando, pessoal, o planejamento da disciplina são os dois trabalhos que vocês estão fazendo, os dois casos. Para resolver os casos, vocês têm uma estrutura de artigo que é justamente como resolver casos de ensino. Então, no final daquele artigo, tem toda uma explicaçãozinha de como vocês têm que resolver. Eu sei que a gente tem os prazos, e tem prazos que já se fecharam, já se findaram, porque não adianta querer fazer tudo nesse final de semana para a última hora antes da prova, né? Então, a coordenação falou para a gente segmentar isso com alguns prazos, e aí fica aquela janela grande de calendário lá para cada disciplina de vocês. Bom, para nós aqui especificamente, então nós conversamos com vocês alguns vídeos de aulas, tivemos nosso contato principal, estamos dando ênfase, pessoal, no nosso livro para a prova, fundamentalmente no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, são informações fundamentais, tá? Do livro para vocês. O capítulo 4, ele fica um pouco desatualizado, porque ele fala hoje do sistema partidário brasileiro, e aí essas informações mudam a cada eleição. O capítulo 4 fala de partidos políticos, mas partidos políticos que não existem mais, partidos políticos que fizeram federação, que se uniram, né? Então eles constroem uma federação, ficam casados por 4 anos, por exemplo. Então há todo um retrato, na verdade, da quantidade de deputados por partido político, por legendas, enfim, quando começa a falar dessa representação e dos sistemas partidários, né, com eleições majoritárias. Então, o capítulo 4, ele apresenta alguns dados lá que estão desatualizados, não representam um retrato do momento atual. Mas, quanto a essa questão do capítulo 4, as eleições, a gente tem esse sistema proporcional majoritário, que vocês já conhecem, de modo geral, a grande maioria aí, né? Então, a gente tem as eleições para senador, governador, presidente da república. Essas daí são as eleições aí majoritárias. E as eleições para prefeito, né? Então, quem tem a maior quantidade de voto é eleito. E também temos as eleições proporcionais, que valem para deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Então, aí você começa a trabalhar com cotas, né? Com quantidade de pessoas votantes. Então, basicamente, você pega a quantidade de votantes existentes no município ou no estado. Vou espirrar. No estado do Paraná. Vamos pegar a quantidade de votantes no estado do Paraná. Vamos dividir pelo número de cadeiras, pessoal, e deputados estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então a gente começa a ter o seguinte, que para cada tantos mil votos, você tem direito a uma cadeira. Num município pequeno, pessoal, vamos pensar num município médio aí, mediano para grande, 100 mil habitantes, né? Então, se nós tivermos 10 vagas, 100 mil, 10 cadeiras para vereador. Então, a cada 100 mil dividido por 10, dá 10 mil. Então, a legenda, o partido, a legenda, a cada 100 mil votos, elege uma cadeira. Né? Então, você vai somar todos os candidatos daquele partido. Né? Então, o partido A, teve vários candidatos do partido A. Nós vamos somar a votação de todas as pessoas do partido A. Aí o partido A, que atingiu 10 mil, é eleito o mais votado. Então você enfrenta no sistema proporcional, você enfrenta uma concorrência externa, vamos dizer assim, fora do partido, e enfrenta uma concorrência interna dentro do partido. É por isso que muitas vezes durante os sistemas partidários, eleitorais, muitos falam sobre o fogo amigo, né?
Então, quando existe uma concorrência muito intensa, muito forte dentro de um partido, você tem um fogo amigo, que se dizem entre aspas, né? Então, é aquela competição mais interna, intrapartidária, né? Então, no capítulo 4, a gente tem essa visão, essa explicação, né, ao ponto de a gente avançar, por exemplo, no sistema eleitoral, daí a gente vai para o Tribunal Regional Eleitoral, né, TRE, enfim, aí esse pessoal que cuida, né, no Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma justiça eleitoral. Os países de outros países não existe uma justiça eleitoral. A justiça eleitoral não tem uma justiça paralela, né? Um Tribunal Superior Eleitoral, né? Um TSE, né? Com toda uma infraestrutura. Os outros países não têm um TSE. Né? Eles têm o Poder Judiciário, tem lá o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, com o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, eles organizam as eleições, né? O sistema de votos. No nosso modelo Brasil, está mais centralizado no Poder Judiciário, e ainda criando um poder exclusivo, né? Um tribunal exclusivo eleitoral. Então, enfim, alguns discutem se isso é uma estrutura muito forte, necessária ou não, mas dentro do contexto da história nossa brasileira, ela se estabeleceu como algo importante, né? Então, vocês viram vídeos sobre o conceito básico de ciência política, nós conversamos sobre o poder, caracterização do poder do Estado, como é que era o poder clássico, né, as bases de poder e de influência. Falamos sobre os fundamentos teóricos da ciência política com vocês, tentando expressar as diferenças entre o pensamento liberal e o pensamento marxista, né, como é que seria essa relação Mises, que tem a escola austríaca de entendimento da economia, com um modelo mais liberal, e o modelo de Marx, um modelo mais intervencionista. Também vocês têm bastante informações sobre isso. E hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre as formas de governo e regimes políticos, né? Então, eu queria tentar levar vocês aqui até o capítulo... Agora eu tenho que vir para cá, só para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se vai até aqui, se corre rápido, corre. Vamos lá. Queria falar com vocês um pouquinho aqui sobre o capítulo 3. Cadê? Página... Isso. Sobre o capítulo 3, pessoal, as formas de governo e regimes políticos, né? Gostaria de dar ênfase um pouco para essa figurinha aqui, tentar dar uma entendida nessa figurinha, né? Então, porque basicamente, o que nós temos, senhores? Nós temos uma corrente filosófica, então a gente tem uma corrente filosófica, as ideias, que elas influenciam regimes políticos e influenciam governos. E essa influência de regimes políticos e governos gera ação humana. Então, a gente quer ter, na verdade, essa visualização de como que funciona esse mecanismo de influência aí, como um todo. Então, basicamente, essa figura, né, lá no capítulo 3, ela mostra para a gente como que a gente consegue ter a visão, na verdade, sobre dois aspectos aí desses eixo X e eixo Y, vamos colocar assim, né? Os tipos de regimes políticos. Um trata, senhores, de algo ser democrático ou autocrático. Então, eu preciso, teoricamente, esse entendimento tem democracia ou tem autocracia? Então, basicamente, a definição entre democracia e autocracia, ela vai levar em consideração a participação popular na seleção dos governantes. Então, se os governantes podem participar da seleção dos governadores, vamos colocar assim, a gente tem ali algo democrático. Se nós temos um sistema onde as pessoas não participam da seleção dos seus governadores, aí nós temos um sistema autocrático, de autocracia, né? Além disso, nós também temos uma outra condição, que são os regimes liberais ou não liberais. Então, aí a gente começa a trabalhar com os seguintes limites. Se o exercício do poder dos governantes sobre os governados. Quando o governante eleito, no nosso caso, seria uma democracia, porque o povo participa da seleção dos governadores. Agora, quando o governador
vamos dizer assim, os governantes, eles exercem poder sobre os governados ao ponto de influenciar totalmente a vida dos governados, aí nós vamos chegar num limite aonde nós temos sociedades mais liberais ou não liberais. Deu para entender essas duas diferenças? Então, a primeira, se é uma democracia ou uma autocracia, passa pela condição de você escolher os governadores, e a segunda é, se, assim que os governadores estão nos seus poderes, se os governantes ou os governados têm autonomia. Será que os governados têm autonomia? Aí a gente começa a trabalhar com liberais e não liberais. Então dá para a gente trabalhar esses quadrantes, esses 4 quadrantes. Aí eu pergunto para vocês aqui, nós temos aqui como é que a gente pode fazer aqui? Faltou pintar aqui, né? Vamos pensar, temos 4 quadrantes aqui, não temos? 1, 2, 3, 4. Pode ser assim, ó, 1. Você vai digitar lá no chat, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, você vai digitar lá no chat o número 1, 2, 3 ou 4. Então, cada um desses quadrantes aqui vai representar um número. Presta atenção comigo, vem comigo. Por exemplo, o primeiro, autocracia liberais, é o número 1. O segundo, do lado direito, democracias liberais, é o número 2. O número 3, autocracias não liberais. E democracias não liberais, número 4. Deu para entender? Aqui, ó, não sei, o meu mouse aparece para vocês ou não? Alguém pode me dar um ok? Um oi? Porque eu fico na tela aqui. Deixa eu tentar voltar. 1, 2, 3 e 4. Pergunto para vocês, pessoal. Respondam aí para mim. Aonde estaria para vocês os regimes totalitários? Um regime totalitário. Qual seria o quadrante de um regime totalitário? Escrevam lá no chat. Deixa eu ver se agora vou aqui para o chat. Regimes totalitários. 1, 2, 3 ou 4? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui verificar. Vamos lá, regimes totalitários. Deixa eu ver quem respondeu aqui. João, Patrícia Fernandes ali, ó. Patrícia Fernandes, honra ao mérito para ela ali. 3. Autocracias não liberais. Gabriel também. A Lucila também. 3. Simone, exatamente. Laura, a Geiciane, enfim, Priscila. Muito bom, João Pedro ali, Bonacim também. Antonieta, Esplendor, Souza também, número 3. Perceberam, senhores? Então, o regime totalitário está nesse quadrante aí 3, do lado esquerdo, embaixo. Ok? Bom, então deixa eu voltar aqui para o livrinho de novo. Então, a gente começa a ter essa visão. Se a gente virar a página aqui do próprio livro, vir para baixo um pouquinho, a gente consegue ter aqui uma visão, né, num gráfico um pouco melhor. Onde a gente trata do lado direito aqui, ó, o eixo X, o grau de participação dos governados na escolha dos governantes, e no eixo Y para cima, né, na vertical, o grau de liberdade ou de independência dos governados em relação aos governantes. Então, a participação na escolha e grau de liberdade. Então, os regimes totalitários estão aqui, ó. Participação de escolha baixa, o povo não consegue escolher seus governadores. E os regimes totalitários também é baixo o quê? O grau de liberdade. Grau de liberdade. Os governados não têm grandes liberdades. Por outro lado, no outro extremo, nós temos lá em cima do lado direito, regimes democráticos e liberais. E quem são esses países, pessoal? Como é que estão hoje esses países? Se a gente pensar aqui, para a gente ter uma ideia dessa relação. Faz sentido isso aqui que o autor, o Coelho, apresentou para a gente? Né? Então, que países hoje nós temos ali, países que estão mais próximos de regimes totalitários, ou regimes democráticos liberais? Então, os democráticos liberais estão lá em cima, ó. Seriam os Estados Unidos, França, Brasil. Né? No outro extremo, países onde o grau de liberdade é baixo e a participação do povo na escolha dos seus governantes, a gente tinha na história passada a Alemanha nazista,
a União Soviética, a China atualmente. A China, por exemplo, ela chegou um tempo que ela tinha regras que entram naquele dilema do Estado te dar liberdade para ter autonomia ou não. Por exemplo, tinha a regra de um filho por família no passado. Então, o grau de liberdade aqui chinês, vamos dizer assim, de independência dos governados em relação aos governantes, acaba sendo baixo na China. Então, ele flerta mais com um regime totalitarista, totalitário. Olha o Brasil na época do regime militar. Então, o Brasil não tinha participação. No capítulo 5, que não é ênfase da nossa disciplina, tratar da história, né? Ela não tem uma perspectiva histórica, a nossa disciplina aqui, mas se a gente pegar aqui, fazer um contato com o capítulo 5 do livro, quando ele apresenta a história um pouco da construção da República Brasileira, a gente passa por um período de regime militar, onde o povo não votava. Né? Então, o povo brasileiro não tinha direito a voto, aquilo que nós temos hoje. Se a gente for lá para o livro, lá no capítulo 5, as primeiras palavras, as primeiras páginas do capítulo 5, vocês têm um gráfico lá que mostra o histórico, né, do Brasil em termos de regime militar. Vamos dar uma corrida para cá, lá, vai. Página 104. Deixa eu ver se a gente consegue chegar rapidinho aqui. Página 104. Uma figura aqui só para mostrar para vocês. Cadê? É isso aqui. Isso, essa aqui, ó. Então a gente tem um momento da história, né, do nosso Brasil, que a gente tem um regime totalitário aqui. Eu preciso saber o seguinte, pessoal, se o meu mouse aparece para vocês. Quem me responde no áudio ou no chat? Eu preciso saber. Sim, recebi sim. Maravilha. Então tá, então deixa eu voltar para lá. Então ótimo. Então tente acompanhar o meu mouse aqui um pouquinho, fazendo um favor, além de acompanhar comigo. Então a gente tem aqui o regime, por exemplo, do golpe militar de 64. Então a gente tem aqui um tempo, senhores, nessa condição brasileira de nós termos um regime democrático liberal, que é o regime atual, tá? Mas nós temos aqui em 64 golpe militar. Aí nós tivemos uma época de regime autoritário. 64, 74, 84, 20 anos, 85. Aí a gente começou a criar, tentou ter o primeiro presidente civil eleito, né? Tentamos criar uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós criamos uma Assembleia, não tem a Câmara dos Deputados, nós criamos uma Assembleia exclusiva de pessoas no país para construir a Constituição. Né? Então, a Constituição de 88, né, que entra em vigor, que está aí atualmente vigorando no país. Né? Então, a gente entra com essa eleição direta, a primeira eleição direta aqui, de forma direta mais recente, desde 1960, né, foi o Fernando Collor de Mello. Então, foi de 90 para cá. Né? Se nós pensarmos em 1990, 2000, 2010, 2020, então aí com 25, 30 anos, né? 30 anos, 35 anos. É um regime democrático recente, é uma pessoa de 35 anos, aí, alguém atingindo uma maturidade boa da vida, vamos dizer assim, né? Mas se a gente olhar para trás, aqui a República Velha, a proclamação da República, 1830, né? A gente teve uma República Velha aqui de 1889, um regime mais liberal, mas a gente teve o Estado Novo em 37, então a gente teve a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra ali, entre as guerras, né? Fundamentalmente ali na Segunda Guerra Mundial, né? Perto de 45 aqui, então houve todo um sistema totalitário, né? Autoritário, desculpa, envolvendo o Brasil. E esse modelão que nós temos hoje, que nós vivemos atualmente, vocês acompanham as notícias, essas batalhas eleitorais, jurídicas, enfim, ela advém da nossa Constituição de 88, né, onde ela cortou muito em relação ao que era anteriormente. Ela cortou bastante o poder militar e tentou trazer o poder para o povo, né, na Constituição. Então, a gente tem essa condição. A gente voltar lá para trás, capítulo 3. Então, está aqui o Brasilzão. Né, nós temos ali uma participação eleitoral, né, e aí isso gera para a gente uma democracia. E o grau de liberdade, né? Então, acho que o Estado tem dado liberdade ao povo. Então, o Estado dando liberdade ao povo, você tem um grau, você tem um Estado ali mais democrático
liberal, né? Regimes democráticos liberais, regimes democráticos não liberais. Ou seja, você escolhe o presidente, mas você não tem muita autonomia, tem que seguir as regras, né? Então, é a época do Fujimori no Peru, Bielorrússia, enfim. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho só com o papel aqui também, só para a gente seguir uma ordem. Só um segundo. Bom, então o que vem a ser essa diferença aqui de autocracias e democracias, né, pessoal? Acho que aqui é fundamental a gente ter esse entendimento, né? Esses tipos de autocracias, né? Então, quando a gente tem lá uma autocracia, a gente tem a ênfase no auto. É diferente de democracia, né? O democracia, demos, kratos é poder, né? Demos é povo, né? Já essa autocracia, kratos, poder, autocracia, refere-se a si próprio. Então, esses movimentos autocráticos é o poder centralizado em si, né? Então, um grupo no poder, ele pode monopolizar, né, o acesso ao exercício do governo. Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, de países ou situações aí onde nós tivemos umas autocracias muito fortes, né? Ao ponto de estar centrado não no povo o poder, mas centrado em si próprio, né? No próprio governante. A gente teve Império Chinês, Império Japonês, nós tivemos as monarquias absolutistas europeias do século XVI até o século XVIII, né? Tivemos regimes nazistas da Alemanha, na época do Hitler, comunista da União Soviética, ditaduras militares na América Latina. Então, são exemplos de autocracias, onde a escolha dos governantes, né, independe dos governados. Então, são situações importantes. E esses regimes autoritários, totalitários, eles surgem, né? Então, se no passado a gente tinha um totalitarismo que vinha com Hitler, que vinha com Stalin, hoje nós temos que estados ou que ambientes eles flertam mais com esse totalitarismo, né? Hoje nós temos, por exemplo, a Coreia do Norte, Cuba, né? O regime nazista, o regime stalinista, eles são regimes que são mais totalitários. Então nós não estamos, hoje o Brasil não segue essa linha, mas se a gente pensar aqui, pegar uma palavrinha aqui na página, mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui na página, acho que é no final dessa fotinha aqui, ó. Regimes totalitários são aqueles em que o grupo também pretende exercer o controle total sobre a sociedade. Então, os regimes totalitários, eles não só são mas eles também querem definir o quê? O controle total sobre a sociedade. Então, o Estado, ele procura interferir na sociedade, né? O Estado interferindo na sociedade. Então, você começa a ter, por exemplo, uma liberdade privada diminuída. Então, em alguns países, por exemplo, ele tinha lá a proibição de casamentos entre alemães e judeus. Então, você começou a ter uma intervenção totalitarista até na liberdade privada, né? Então, o judeu lá, o alemão, não podia casar com o judeu, né? Eles eram enviados para o trabalho forçado, em campos de concentração. Então, ele procura ter o controle absoluto do Estado. Então, os regimes totalitários, eles são essencialmente antiliberais, né? E não reconhecem qualquer esfera da vida social das pessoas, livre da intervenção do Estado. Basicamente é assim, meus queridos. Um livro que ele pode ter um viés mais de participação e interferência do Estado, para ficar bem claro, assim, um exemplo para vocês, a gente tem que pensar numa criança. A criança, ela tem uma família. A gente tem que definir se a criança é da família ou se a criança é da comunidade. Deu para entender? Então, livros que tratam, por exemplo, da interferência do Estado mais forte na liberdade privada, você vai falar que a criança não é do pai e da mãe, a criança é do Estado.
os livros vão começar a apresentar uma abordagem para vocês, onde a criança que é criada pela comunidade da favela, por exemplo, ela é melhor desenvolvida que a criança criada pela família. Então, os livros começam a dar esse indicativo, começam a querer colocar esses indicativos, né? Eu gosto, não gosto? Enfim, eu tenho que mostrar para vocês como é que funciona o sistema. Ciência política é isso, é tentar demonstrar para vocês como é que funciona o sistema. Tem coisas que a gente vê aqui que a gente não concorda, que nas próprias aulas minhas eu deixei claro meus posicionamentos para vocês, né? Mas o sistema de liberdade ou antiliberdade está aí. O Estado presente demais, ele não permite você ter suas liberdades. As liberdades privadas são diminuídas, né? Então, quem faz isso, por exemplo? Os antiliberais aqui, ó, além de antiliberal, né, e pretender controlar todas as instâncias da vida social, a ponto de diluir as fronteiras entre o Estado e a sociedade civil. Não tem diferença do Estado e a sociedade civil, é uma coisa só. O totalitarismo possui essas características. Ela coloca em destaque, né, algumas situações. Por exemplo, regimes totalitaristas, eles têm um regime de partido único. No Brasil, nós temos vários partidos, como estão expressos hoje na vida atual, como está sendo exposto no capítulo 4. Mas você vai, por exemplo, para regimes totalitários, eles tratam de um partido só. Então, por exemplo, na China, você tem o Partido Comunista Chinês. Lá você não tem o governo. É engraçado isso, né? Hoje no Brasil nós temos partidos, não temos? Temos as eleições. Aí você... são muitos partidos no Brasil, né? Bem bagunçado. Tanto é que os partidos estão se fundindo. Ou estão, mais recentemente, estão fazendo, usando o termo correto, estão fazendo uma federação entre eles. Até atualmente, tem mais partidos aí, se vocês olharem as notícias dessa semana, tem mais partidos no Brasil propondo a federação entre si, que é um casamento aí de 4 anos, pensando nas eleições proporcionais da Câmara dos Deputados no Brasil, que nós teremos nas próximas eleições. Mas, então nós temos o governo no Brasil, temos os partidos políticos que alimentam o governo. Agora, você imagina se a gente invertesse isso, colocasse um partido político e o governo embaixo. Então a gente tem um partido que é o partido único. Então você não tem opção. O partido manda no governo, né? A gente inverte a ordem. Então, esse é o partido, por exemplo, do comunista chinês. Então a gente começa a entrar, na verdade, uma palavra que não aparece no livro de vocês, mas que a gente pode colocar aqui com uma palavrinha, né? Acho que próximo aqui, eu queria até colocar aqui, o partido único aqui, né? Representa, portanto, tudo e todos. Daí a origem ao totalitarismo. Outra palavrinha, se eu colocasse aqui, se fosse o autor, eu falei a partidocracia, né? No livro aqui a gente não colocou, não existe essa palavra, partidocracia. Tem autocracia, democracia, né? Autoritarismo e a partidocracia. Então seria o partido mandando em tudo, em todos, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. O livro traz para nós aqui a Itália de Mussolini com o fascismo, na época lá, ó, sobre um sistema de partido único, organizaram-se em regimes políticos. E até opostos, né? O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, Hitler, né? Regime comunista na União Soviética, olha só, de 17 até 91, bastante tempo. A própria China, 49 hoje, é um partido assim, não fechou, ainda é assim. Coreia do Norte atualmente é assim, Cuba atualmente é assim, né? E os demais países cujos regimes se autodenominavam ali comunistas. Então aqui a gente começa a ter um entendimento um pouco melhor, né, dessa questão. Então os partidos influenciando, ou a gente flertando aqui, ou tendo uma visão desse totalitarismo, né, cadê a figurinha aqui? Seria aqui, né? Então o grau de liberdade pequeno, onde eu não permito você ter muita liberdade no eixo Y, no eixo X aqui na vertical, né, e o grau de participação de escolha dos governantes. Então, com isso, a gente vai ter esses quadrantes. Quero colocar uma questão de prova sobre esses quadrantes para vocês, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês entendessem esse quadrante aqui da figura 1, belezinha? Tá? Eu quero construir alguma coisa nesse sentido para vocês, para a prova. Bom, dando continuidade, então, o que acontece, pessoal? Como é que trabalha quando você tem aqui, indo para frente um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma figura aqui que seria interessante para vocês, senão eu vou ficar vou deixar na figura paradinha lá. Vou deixar na figura paradinha lá mesmo. Deixa eu voltar aqui para cima aqui para ficar no visual aqui para vocês.
Então, o que acontece? Então, a gente pode ter, se a gente for lá para a página já 50, 60, 59, 60, então a gente pode ter ali, na verdade, ideologias, né, revolucionárias. Então, a gente começa, os partidos únicos, eles começam a monopolizar o poder sobre regimes totalitários, e eles passam a ser portadores ali de ideologias revolucionárias, que orientam a ação do Estado. Estou até lendo aqui o próprio texto para vocês, né? Com o qual pretende conquistar o apoio das massas. Para os nazistas e os fascistas, né, o racismo era um ingrediente fundamental da sua ideologia, enquanto que o comunismo era a luta de classes. Então aí começa a entrar com as aulas passadas que a gente já comentou sobre essa questão do poder da ideologia, que é também um dos poderes que nós comentamos em aulas passadas. Né? Então, como que eles trabalham com isso? Aí a gente começa, se vocês verem no finalzinho, a gente vai para uma outra, quero até mostrar o autor também, né, mostrando para vocês, mas, por exemplo, ordem e progresso. É uma proposta. Quem quer uma ideologia revolucionária, ele vai propor desordem e caos. Que ordem, fazendo essa jogadinha de palavras, né? Ordem e progresso na bandeira nacional. Desordem e caos. Então, se eu proponho uma ideologia, ou se você é uma pessoa que propõe ideologias revolucionárias, você vai procurar desordem e caos. Né? Então, ao ponto de nós termos aqui, acho que eu vou pegar essa frase, deixa eu pegar essa frase aqui na página 59, colocar aqui para vocês, que daí a gente vai ter... Opa, acho que eu passei aqui só um pouquinho. Cadê? No finalzinho dessa aqui, ó. Ó, acho que essa aqui, exatamente. Ó, olha só. Como os regimes totalitários, nenhuma divergência da linha ideológica adotada pelo partido único é admitida. Nenhuma divergência. O partido definiu, está definido. Todo crítico ou opositor ao regime do partido é considerado inimigo. Estão percebendo como é forte? Vou até continuar aqui, ó. Todos os regimes totalitários consideram o inimigo ideológico como mais culpado que o criminoso de direito comum. Forte, né? Então, o inimigo ideológico ele é mais culpado que o criminoso de direito comum. É assim que funciona a cabeça dos revolucionários, dos totalitários. Então, a intimidação e a ameaça a quem esboçar a menor divergência contra a ideologia do partido constituem a terceira característica distintiva do totalitarismo. Então, o totalitarismo ele apresentou algumas características aqui na página anterior. Ele fala, por exemplo, que o totalitarismo, quais são as estratégias do totalitarismo? Na página anterior. Ele pega e fala aqui, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Ele pega e fala aqui o quê? Ele quer a eliminação diferente aqui, ó. Diferentemente ele quer, na verdade, aqui, ó, a eliminação física dos burgueses. Ele quer a morte. Mas pela expropriação de seus bens. Ele quer o roubo. Então, o que acontece? No regime totalitário, quem pensa diferente, ele tem que ser eliminado, ele tem que ser exterminado, ou ele tem que ser calado. É assim que funciona o sistema totalitário. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o autor, ele está apresentando essas ideias aqui, dessas frases em cima, onde ele tem três. Aqui ele falou a terceira, né? Cadê aqui? Desculpa. Constitui a terceira característica distintiva do totalitarismo. Quais são as características distintivas ou que dão ênfase ao totalitarismo? Primeiro, é você fazer uma gestão do partido provocando o terror, provocando a morte. Esse é o primeiro. Segundo, roubo. A expropriação de terras contra a propriedade privada. Roubo. 2. Terceiro, ameaça e intimidação. Essa é a terceira estratégia. Então, assim funcionou, como vocês podem ver aqui, ó, tem alguns exemplozinhos aqui nessa frase aqui do próprio autor, né? Antes da tomada de poder, eles usavam o quê? Eu não consigo deixar negrito aqui, queria tanto destacar, deixa eu ver se vai. Não. Deixa eu ver se vai. Não. Eles usavam de... Ixi, internet aqui, deixa eu ver. Estão me ouvindo, senhores? Deu uma caída aqui, parece o sinal.
Deixa eu ver aqui. Patrícia disse sim, deixa eu ver se é o horário, é 14, 19h48. Ok, estão me ouvindo, maravilha. Deixa eu continuar aqui então, deixa eu voltar aqui pro... Então eles usavam de milícias, tá aqui. Destacar. Isso aqui não dá, deixa eu ver aqui. Utilizavam de milícias. Bom, vamos lá, vai. Não deu muito certo, não. Eles utilizavam aqui de milícias. Né? Então, como é que funciona? Ele usava de milícia para intimidar. Dentro do partido, para intimidar e usar a força física com os opositores. A Itália, né? A Itália, por exemplo, ela utilizou lá os camisas negras como milícia para limitar. Né? A Alemanha, o partido nazista, trabalhou com esse termo aqui, ó, grandão aqui, ó. Foi o partido nazista, que eram as tropas de assalto, tá? Do partido nazista. No Brasil, até no Brasil teve, pessoal, na época de Plínio Salgado, em 1930, a gente teve os camisas verdes, era um nome dado para a galera que começava a intimidar quem pensava diferente, tá? Tinha os camisas verdes aqui. Então, a gente começa a ter ali, após os fascistas e nazistas tomarem o poder na Itália, aqui na Alemanha, né, os métodos de intimidação eram por milícias paramilitares. Até então, bastante úteis para os seus respectivos partidos, que pretendiam chegar ao poder a todos os custos. Depois, quando esses poderes chegavam, o poder deles a todo custo, eles conseguiam conquistar o poder, aí eles eram substituídos. Né? O paramilitar ali, né, esse movimento, essa milícia paramilitar, ela era substituída pelo controle direto aqui das polícias. Então, primeiro você trabalha no modelo totalitário, você vai trabalhar a construção eu não concordo com isso, né? Tem que deixar claro, mas eu preciso falar isso para vocês, para mostrar o caminho, para abrir essa visão de ciência política para vocês. A nossa história está fácil, tá mais fácil, a gente vive o dia a dia com ela, mas quero tentar mostrar para vocês o outro lado da moeda, um pouco aqui, né? O próprio autor apresenta isso para vocês dentro da ciência política. Então, como é que seria esse totalitarismo? Né? Então, primeiro eles trabalham com movimentos paramilitares, para milícias paramilitares, para depois, quando você assume o poder, você tenta controlar o quê? A polícia. Então, na Rússia aqui, se a gente descer um pouquinho aqui, ó, a Rússia, Partido Bolchevique, na época, aqui em 1917, eles criaram ali uma forma com a finalidade de reprimir toda e qualquer atividade revolucionária, antirrevolucionária. Então, se os revolucionários assumem o poder, eles começam a querer controlar a própria polícia. Então, quando você ouvir falar, por exemplo, já ouviram falar em KGB? Não sei se vocês já viram filmes mais antigos, a KGB, né? Já ouviram falar a guerra da KGB, de setor de inteligência, com o FBI, ou com a CIA, melhor dizendo, né? Setor de inteligência. Tem vários filmes aí, se alguém lembrar de algum filme aí que trata disso daí, por favor, colocar aí no chat pra gente aí, que a gente já divulga aqui, e aí faz até menção dos filmes para vocês assistirem lá, ou podemos tentar encontrar ou selecionar algum filme. Assim que acabar a aula, a gente tenta selecionar algum filme para vocês, depois que terminarem as provas, passarem na disciplina aí, poder assistir um filminho aí com pipoca, uma Coca-Cola aí, e poder assistir um filme, para poder vivenciar, ou ver um pouquinho mais até essa condição, né? Materializar um pouquinho essa aula. Então, você tem aqui, por exemplo, a KGB. A KGB, ela foi aqui, ó, que eu não consigo falar esse termo aqui, galera, que é esse termão, que se alguém conseguir falar aqui, põe o microfone ao vivo aí, fique à vontade, para poder falar para todos nós. Então, ela tinha aqui, por exemplo, a Alemanha nazista, né? Ela utilizava do terror do Estado, né? O Estado gerando terror foi exercido ali pela Gestapo na União Soviética, né? Que coube o papel da KGB, poder chamar qualquer cidadão soviético para prestar esclarecimento, sem que nenhuma garantia houvesse de que ele iria voltar para casa, né? Podendo sair dali para serem enviados aos campos de trabalho na Sibéria. Então, não tinha qualquer rito processual, senhores. Não tinha sistema de ampla defesa e direito ao contraditório. Né? Os caras tinham que seguir isso. Mas aí já era o quê? A polícia. Então, basicamente, você pega o quê? A gente tem que ter uma condição totalitária para poder fazer revolução no Brasil. Se aqueles que querem fazer revolução no Brasil, você vai procurar primeiro trabalhar com movimentos paramilitares. Então,
quem são os movimentos paramilitares no Brasil atualmente? Alguém sugere aí? Nós temos quem? O próprio MST pode ser um movimento? Será que o partido PCC, já viram falar nas notícias a questão do PCC? Não sei, os outros movimentos aí que vocês tanto veem no noticiário, né? Os primeiros comandos da capital, o Brasil se tornando um país narco-estado, né? Não tem aqui nessa figurinha aqui, não vai encontrar um país anarco-estado, vamos colocar assim, né? Não se apresenta aqui nessa figurinha essa situação, mas você começa a criar um estado né, flerta com o modelo da Colômbia. Então se o crime ele se permeia dentro das instituições, você consegue mudar isso de dentro para fora, né? Você não precisa conquistar ou fazer uma revolução de fora para dentro, você consegue mudar o sistema de dentro para fora. Então, a gente tem exemplos de entendimento. Se a gente der uma busca aqui, por exemplo, eu separei umas reportagens para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo compartilhar outra, só um segundo aqui, parar compartilhamento, parar, apresentar outra coisa. A discussão no Brasil. Eu separei algumas reportagens aqui. Deixa eu compartilhar isso aqui primeiro, vamos ver. Quando eu falei da polícia, né? Então, no Brasil, você tem primeiro esse movimento paramilitar. Se quem quer a revolução assume o poder, aí ele vai propor o quê? Ele vai propor... Não é aqui não. Espera só um segundo. Ele vai propor... Não foi possível compartilhar sua tela. Deixa eu tentar compartilhar de novo outra coisa, apresentar outra coisa. Vou tentar mais uma vez compartilhar um aqui, se der certo, beleza, se não, eu mudei aqui um. Deixa eu ver se está compartilhando. Compartilhando esta guia, está aqui. Por exemplo, aqui está a Guarda Nacional. Aqui é uma discussão, na época, né, onde a alteração do decreto de criação da Força Nacional, uma discussão lá, 2013, pessoal, faz um tempinho, né, é inconstitucional e quebra o pacto federativo, na medida em que confere ao Poder Executivo força policial própria, né? Tem outras reportagens aqui, mas a gente pode entender o seguinte, o Brasil é muito grande, então é importante a gente manter e os estados. Quando você quer reduzir o poder da polícia militar do Estado, já que a gente falou em KGB, quando eu estava mostrando para vocês que primeiro é a milícia paramilitar, depois você busca o domínio por meio da própria polícia, o Brasil é muito grande, aí você começa a ter o seguinte, que tipo de política? Eu quero reduzir o poder das polícias militares dos estados, que é o sistema federativo. O Brasil é uma federação, nós vimos lá nas primeiras aulas atrás, sistema federativo, e quero dar ênfase a uma polícia única. Seja uma Guarda Nacional, seja... Deixa eu parar de compartilhar aqui para falar. Faltou meu copo de água aqui, senhores, faltando voz já. Seja uma guarda, uma polícia nacional única, né? Então, quando você começar a entender que o Brasil é muito grande, é por isso que nós somos um estado federativo, né? A gente tem que ter essa discussão, se é mais Brasília, menos Paraná, ou é mais Paraná, menos Brasília, mais Sergipe, menos Brasília, ou menos Sergipe, mais Brasília, deu para entender? Ou aquelas discussões que a gente coloca assim, de cada R$100 que os estados, que o brasileiro manda para Brasília, quanto volta para o seu estado? Né? Então, você pega no Brasil, no Paraná ali, em torno de R$20. Paraná, de cada R$100 que manda para Brasília, volta R$20. Tem outros estados que para cada R$100 que manda, volta 70. Né? Paraná está uns estados baixos. São Paulo, acho que é R$16. De cada R$100 que o estado de São Paulo manda para Brasília, R$16 volta para o estado de São Paulo. Então, a gente começa a ter essas situações. Então,
o domínio do sistema, quando a gente tem um sistema totalitário ou um partido totalitário, ele vai buscar justamente o controle da polícia. Né? Por quê? Porque ele usa três grandes, como o autor apresentou aqui, três grandes formas de, vamos dizer assim, de gestão, que é o terror, que é por meio de morte, que é o roubo, a expropriação e a ameaça e a intimidação. Esses são regimes aí autoritários, né? Autoritários, autocráticos. Tudo bem? Então, são algumas situações que a gente tem que ter. E aí a gente abre, na verdade, fica até uma forma de vocês pensarem, buscarem, tentar entender, porque passa décadas, entra décadas, o sistema de concessão de títulos e terras para o MST não resolve, não se vence isso. Né? E nós tivemos, em governos passados, a concessão de títulos de terras, se vocês jogarem aí no Google, aí, são outras reportagens aqui que eu posso abrir para vocês, mas mais de 400 mil terras, né, chegando a querer dar 1 milhão de terras para as pessoas, né, que querem terra. Só que aí o próprio MST foi contra. Então aí a gente começa a perceber, o MST defende isso aí, mas não quer que acabe com isso. Defende, mas não quer que acabe com isso. Porque se acabar com esse problema de terra, perde o movimento, a essência. É igual, eu falo assim, um ministério de seca. Temos um ministério de aquilo. O dia que acabar a seca, faz sentido a existência do ministério? Não. Aí o que acontece? O que acontece? Ou pode acontecer, é um perigo isso. Pode acontecer num ministério de seca. Estou dando um exemplo aqui. Ele vai trabalhar contra a seca. Mas se acabar a seca 100%, pode fechar o ministério. Aí quem trabalha com isso, depois não. Então, ao mesmo tempo que o cara trabalha para acabar com a seca, mas ele não vai querer acabar com a seca 100%. Corre esse risco de influenciar o modo de solução, né? Isso eu falei para um exemplozinho. Você pode ter isso para diversas políticas públicas, né? Que não é o foco nosso aqui. Vamos ficar um pouco na ciência política aqui. Então, a gente pode ter esse modelo, essa situação, né? Então, enfim, para encerrar aqui essa aula e poder deixar o ênfase e falar um pouquinho mais da prova para vocês, né? A gente não pode, a gente tem que fortalecer o fraco, mas sem prejudicar o forte. Podemos fortalecer o fraco sem prejudicar o forte. Nós podemos ajudar os pobres, mas sem prejudicar os ricos. Nós podemos ajudar o assalariado, mas sem prejudicar o pagador de imposto, o pagador do salário, desculpa. Né? Nós podemos fazer pelas pessoas permanentemente o que deveria ser feito pela pessoa por si só. Então, essa discussão de briga, porque vocês têm que entender, pessoal, quando a gente em ciência política, os países grandes, é difícil falar que é assim, porque o tempo é curto e tem que apresentar fontes para vocês e tudo mais, mas os países grandes, ou os países ricos, ou os países que têm domínio militar no globo, entendeu? Para você não precisa, hoje as guerras são diferentes, as guerras são psicológicas, as guerras são de comunicação, né? Você vê as bombinhas atuais correndo para lá e para cá ultimamente, né, mas esse é o último estágio de guerra, né? Antes tem todos os procedimentos de guerras anteriores, de controle de opinião, de retórica, de narrativa, né, de informação, de desinformação. A questão eu preciso dividir para enfraquecer. E depois que está enfraquecido, eu consigo dominar. Então é assim que funciona. Então você pega hoje, já que nós estamos, vou abrir um parênteses aqui, já que estamos nessa guerra correndo direto, o Irã é um país destruído, né? Está um país complicado. Muita briga interna. Agora, a própria guerra, o Irã, o que acontece com os países quando eles estão divididos? Uma família dividida. Não tem uma família que está brigando, e de repente alguém lá de fora, não tem nada a ver com o peixe, não tem nada a ver com a reunião, vem e quer brigar com alguém e de repente une. Então, países que enfrentam problemas externos unem seus povos. Então, mesmo um país fragmentado internamente, facilmente dominado internamente, quando ele enfrenta problemas externos, eles se unem. Então, hoje você pega uma guerra na
Agora eu vou fazer uma análise de cenário aqui, né? Meio vai ficar gravado aí, meio apocalíptico, meio teoria da conspiração, né? Mas você pega uma guerra atual. O Irã. O Irã é um país que está totalmente dividido, interno. A guerra favorece para o povo se unir, tentar criar um regime. O regime lá vai ser destituído ou não? Na verdade, o país lá, do ponto de vista deles, flerta com a guerra, vai com a guerra. É só para unir o povo. Usar lá da vida. Agora, você pega a Israel. Israel também participa da guerra porque o ministro lá tá com corrupção, está sendo julgado, isso e aquilo. Então você pega países que estão brigando internamente, que eles aproveitam de guerras externas para poder criar esse mecanismo de união. Você pega os Estados Unidos, então você pega Israel com interesse na guerra, você pega Irã com interesse na guerra, né? Você pega os Estados Unidos com interesse na guerra, né? Estados Unidos com interesse na guerra. Lembrando que o Trump perdeu, né? Ele perdeu, o cara se acha messiânico, desviou de uma bala. Então, quando você pega um ayatollah que os caras vão, ele está divino aqui na Terra, tem uma missão a ser cumprida aqui na Terra, custe o que custar, com toda a oposição que surge. Aí você junta o pessoal da terra lá, do Israel lá, que acha que tem que voltar para a terra prometida, que tem que crescer o país, né, do Rio Nilo até o Rio Eufrates, tal, então vai conquistar. Então, todo mundo quer, né? O Irã quer destruir o poder americano, né? O americano, a tendência dos Estados Unidos se entrar em guerra civil, né, não é o foco aqui, mas entrar em guerra militar, invadir, que eu falo de maneira territorial, vai criar uma guerra civil nos Estados Unidos, como no passado já houve, né? Aí o Trump vai pedir em guerra civil lá nos Estados Unidos, aí vai pedir um terceiro mandato, né? São essas coisas que acontecem, né, de cenários futuros, né? Enfim, então, parando de falar disso aqui, voltando para a prova. Meus queridos, prova nós vamos ter questões, já deu tempo aqui bastante, né? Nós vamos ter questões objetivas, vamos fazer questões objetivas de você marcar em X, e terão também questões, uma ou duas questões aí dissertativas, tá bom? Que eu vou pedir para vocês escreverem e se expressarem nesse formato. Alguém citou alguns filmes aqui, o 007, A Espiã Vermelha, a Patrícia citou um filme aqui que pode tratar um pouquinho da CIA e da KGB, né, tratando dessa questão. Sim, está travando, né? Está gravando. O meu gravou que voltou. Filme V de Vingança, né? Outro filme interessante. Enfim. Bom, acho que é isso, pessoal. Então, a ênfase da nossa prova vai ser para vocês capítulo 1, capítulo 3, tá? Foquem nesses 3 capítulos. Né? O capítulo 4 eu já apresentei aqui no início da aula. O capítulo 5 conversei aqui com vocês aqui um pedacinho, ele é mais perspectiva mais histórica, mas 1, 2 e 3. Fechou? Tá bom? E aqui essa aula nossa virou essa aula síncrona e já a aula desse capítulo 3, tá? Dando a ênfase para vocês no capítulo 3. Perguntas, senhores? Vocês com as palavras. Não sei se o Givago quer comentar alguma coisa, quer direcionar alguma dúvida que a gente possa tirar para vocês agora. Entrem no grupo do WhatsApp, né, lá, enfim, tá bom? Isso é com a secretaria, Lauer, vai ser lá com a secretaria isso daí. Mas, basicamente, vocês fazem, acho que a prova 1, o Givago pode falar também, e aí a prova 1 com os trabalhos, né, Givago? Com os trabalhos, com banco de questões, com tudo feito lá, já tem as médias, e aí vocês vão definir se vai para exame ou não. Mas é uma prova só, tá? É uma prova só. A prova é o maior peso, né? O peso tem 7. A prova tem peso 7 e os trabalhos têm peso 3, tá bom? Então, tem que batalhar com a prova, pessoal. Não deixa a peteca cair, não. Força aí. Eu percebi que nós estamos com 30 alunos aqui.
Que bom, fiquei contente. 30 pessoas. Parabéns para vocês que estão aí perseverando no curso. Perseverem, pessoal. O curso começou com mais gente, né? Alguns já desistiram aí pelo jeito, mas perseverem. O caminho é longo, é um caminho, tá bom? É um caminho longo. Priscila, o podcast do Marxismo e Liberalismo, eu acho que está lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver se meu celular não está aqui comigo, ficou embaixo, tá? Eu vou tentar verificar lá, vou jogar no grupo do WhatsApp, que é mais fácil para mim, tá? O podcast. Vou tentar ver essa aula de hoje, se eu consigo elaborar um podcast também da aula de hoje aqui e mando para vocês também, fica um resumex aí, né? Um resuminho aí enfim, com alguma situação. Mais perguntas, meus queridos? Queria ouvir pelo menos a voz de alguém aí, nenhuma perguntinha. Significa que vocês estão aí ou não? Quem está aí, escreve um para mim no grupo. Professor, aí. posso Só para isso. Claro, Laura, por favor. Posso? Cláudio Onei, professor Fabrício. Eu queria perguntar o seguinte, é que a segunda opção, a segunda avaliação, é no dia 2 de julho, e a primeira opção é no dia 30. Ou seja, na segunda-feira tem a primeira opção da segunda avaliação, e já na quarta-feira tem a segunda opção. E aí, nós já vamos saber a nota consolidada no dia 30 mesmo? Porque como que nós vamos saber se vamos fazer a segunda opção ou não? Givago quer falar ou não, Givago? A primeira opção é a prova, você só tem uma opção, essa segunda opção é para alguém que perdeu a prova, que deu alguma zebra, não conseguiu fazer a prova, entendeu? Ah, compreendi. Então, se eu, por acaso, não puder fazer a prova no dia 30, daí, mas a minha última questão, como é muito em cima a segunda opção, eu perco a prova no dia 30, daí eu vou fazer um requerimento, vai ter tempo para analisar e deferir até o dia 2, que é praticamente 2 tem que fazer dias no dia, né? Aí a secretaria, aí não sou eu que entro, Cláudio, com isso. Eu acho que vale a pena a secretaria, fazer um questionamento para a secretaria. Porque aí a secretaria, eu acho que a secretaria consegue, se eles colocarem esse prazo de 2 dias, eles conseguem trabalhar com isso. Mas vocês estão fazendo outras provas já, né? A minha não é a primeira, né? No meu caso, não, porque eu estou com problema de logística, mas tudo bem, eu vou perguntar para a secretaria. Muito obrigado, professor. Porque eu acho que eles estão fazendo isso com as outras disciplinas também, por isso que eu acho que é Que é muito institucional, em cima, entendeu? Não né? é A uma primeira e decisão segunda. minha, veio Eu compreendi. da secretaria. Eu compreendi, mas é que é muito em cima a segunda opção. Isso quer dizer, como que você vai saber se você passou na primeira, Não, você não faz as duas passar, é só se você não fizer a prova. Perfeito. Mas, por exemplo, se eu não faço a primeira, eu vou entrar com requerimento. Só que Imediatamente. Só que a segunda opção é 2 dias depois. Imediatamente. Imediatamente. A prova é o calendário. Você tem que fazer a prova na segunda-feira, pessoal. É só se, tipo assim, teve que, né, deu uma zebra, bateu um carro, teve que participar de um chamado militar, são coisas esporádicas, um atestado de saúde, aí tem que anexar lá, e tem todo o procedimento da secretaria, aí é com a secretaria do curso, para eles poderem abrir na quarta. Né? E daí, por exemplo, se você não passa na primeira ou na segunda opção, você cai diretamente no exame, correto? A prova vale 7, que são essas provas da segunda-feira, e depois os trabalhinhos que foram feitos ao longo da disciplina, do período da disciplina, vale 3 pontos. Você tem que atingir média 6. Tá. Né, 6. Se você não passa, aí você cai direto no exame, aí correto? Você vai fazer uma outra prova de exame. Tem uma prova, uma segunda oportunidade de prova. Perfeito. E aí eu percebi que depois do exame, no dia 2 de agosto, tem a final. Se você não passa no exame, ainda tem mais uma oportunidade, que é a final? Dia 2 de agosto. Não, é o mesmo caso. De repente você vai fazer a prova do exame, aí deu uma zebra lá, não conseguiu fazer a prova. Bateu o carro, não fez a prova. Aí você pede para fazer a segunda oportunidade. Mas você vai fazer uma prova e os trabalhos. Fechou. Se não atingir a média, você vai fazer um exame. Obrigado. Tá? Mais alguém, meus queridos, de perguntas?
Patrícia, Gabriel, Priscila, Ludmila, Rosana, Antonieta, Ana, Geiciele. 1, 2, 3, Priscila. Capítulos 1, 2, 3, ênfase principal para a prova, tá bom? Ok, senhores. Então, se não temos mais perguntas, estamos combinados. Agradeço a presença de vocês, agradeço o tempo que estivemos juntos. Espero que a disciplina possa contribuir para ampliar a mente de vocês, para entender um pouco mais essa questão do poder, da ciência política, de todas essas questões. Convido vocês a me conhecerem, a me seguirem no meu Instagram. Eu costumo gerar publicações, às vezes, meio Fabrício Meller.prof. Algumas publicações acaba gerando algum debate, gente que gosta, gente que não gosta, mas graças a Deus ainda temos liberdade de expressão no país, né? Então o importante é conversar, né? E eu já fui candidato a deputado federal no estado do Paraná, já perdi, já fui candidato a vereador em Maringá, eu perdi também, fiz 518 votos aqui em Maringá. Não sei se vou sair candidato de novo, né? O foco não é esse, mas a minha alegria é informar pessoas. Minha missão que me realiza é contribuir com o desenvolvimento de todo mundo, seja do meu filho, da minha mulher, dos meus parentes, dos alunos, gente que cresceu, ficou melhor que eu, gente melhor que eu. Isso é alegria de missão de vida, de fazer, não sou o supra-sumo, mas de fazer evoluir todo mundo que está ao meu redor, dentro das minhas concepções, dentro do estudo, né, do doutoramento, mestrado, enfim, né, estamos aqui na universidade. Não posso divulgar para vocês ainda, mas nós estamos trabalhando em cima de comentei na beira aula, nós estamos trabalhando em cima de um projeto para construir uma pós em uma especialização em administração pública, com ênfase bem para a administração pública, né? A gente está construindo um projeto pedagógico aqui, o departamento pediu para mim assumir essa liderança aqui, dentro de 35 professores pediram para assumir esse momento de concepção do projeto, né? Vamos ver se o governo federal vai conseguir o financiamento financeiro, enfim, para tudo isso, mas é algo que daí que se vier rolar, vier acontecer, ainda em 2026 a coisa vai estar andando daí, né? Maravilha. A partida eu vou deixar para vocês verem no Instagram lá, se quiserem conhecer, quiser seguir, quiser acompanhar um pouco, tá bom? Não é o foco nosso aqui da disciplina principal, mas só apresentando para vocês aí falando um pouco de mim para vocês, tá bom? Meus queridos, beijão no coração, Deus abençoe vocês, força para frente, vejam as aulas, acho que tem coisa bem interessante, bacana, acho que vocês gostaram de várias aulas aí que a gente falou. Forte abraço, beijão, e se der para mandar notícias, quero saber de vocês, e perseverem, gente. Vamos lá, para encerrar. 4 anos vai ser dureza, Em 4 anos a gente briga, em 4 anos a gente separa, em 4 anos a gente casa, em 4 anos tem morte na família, em 4 anos é coisa pra caramba, entendeu? Então, uma coisa eu tenho certeza de vocês, não foi fácil para vocês até aqui. E não vai ser fácil até o final. E é uma maratona. Sigam na maratona. Eu falo isso. Às vezes é como se fosse uma maratona. Tem hora que dá cãibra, quer desistir, quer isso. Continua. Não para. Entendeu? Tem que continuar. É isso aí. Tá faltando 3,5. Estamos aí no 0,5. São 4 anos. Vamos para frente. Entendeu? Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Forte abraço aí. Tudo de bom e força aí. Gostei aí do tempo junto. A gente se fala. Tchau, tchau. Vou parar de gravar.